Agora foi. Pronto. Então tá bom. Em primeiro lugar, queria pedir licença, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid-19, né? Sobre a SARS-CoV-2, né? Vamos fazer, até perguntei para a Mari qual seria o foco, né, para a reunião que ela gostaria. Então, nosso foco é volta às aulas, ouvindo as evidências, né? E vamos falar um pouquinho sobre os mitos e sobre as verdades, né? Muita coisa que é divulgada é fake news, muita coisa que é divulgada tem fundamento científico, então nós vamos falar a respeito um pouquinho desse assunto, né? Então todo o processo gerador, ele vem relacionado à China, né? Todo mundo coloca a culpa de que a China é a culpada e tudo mais. Então, diante de todos esses fatos, foram criadas algumas evidências de estudo científico para tentar chegar a um senso comum. E esse senso comum, ele está sendo respaldado de que forma? Aí aonde há o primeiro mito, né? Por que eles dizem de que a China ela é a culpada de todo esse processo? Na realidade, houve um surto, né, de doença viral, né, em torno, em meados de 2013. A revista The Sunday Times, ela fez uma divulgação científica, né? Só que a gente precisa entender que quando nós retratamos sobre a COVID ou a SARS, que é a síndrome aguda respiratória de maneira grave, ela traz algumas consequências. Só que cada tipo viral, ele apresenta uma característica diferenciada. Por isso que há mutações em relação a esse tipo de vírus em questão. Aonde eu vou chegar? Foram contratados seis homens, né, para trabalharem numa mina isolada, né, na região de Tongguan, na província de Yunnan, em meados de 2012. E qual era o objetivo de trabalho dessas pessoas, né, desses homens? Eram remover as fezes de morcegos dentro dessa caverna, tá? Vocês podem até ver aí a, a imagem no fundo, que é da caverna em questão. E eles, desses 6 homens que trabalhavam, os 6 foram hospitalizados e 3 foram isolados, né? Dos 6, os 6 foram internados, mas 3 acabaram em óbito e 3 conseguiram sobreviver. Foi feita a coleta, né, desses 6, na verdade, só que aparentemente não houve nenhuma detecção, né, a nível de anticorpos com relação a algum tipo de virologia, no caso, ao vírus específico que já havia tido surto em anos anteriores. Passado todo esse tempo, foi feito o controle, né, a partir dali, e em Wuhan, né, a pesquisadora, né, a doutora Xi, ela fez o quê? Ela foi com a equipe, ela foi fazer a pesquisa, né, de pesquisa de campo para tentar investigar o que estava acontecendo, né, de uma forma geral. E só que até então não foi feito o traço genético, né, para esses indivíduos. E dentro dessa característica, ela identificou, né, a linhagem presente da RAT-G13, que é uma linhagem do vírus em questão. Bom, vamos lá. O que pode ser identificado? Naquele primeiro momento não foi identificado nada, só uma linhagem, mas que até então não apresentava nenhum tipo de similaridade genômica com o vírus que poderia ser agressivo ou não. Só que depois que foi feita toda essa pesquisa, a equipe ir até a caverna, fazer coleta de fezes dos morcegos, até retirar os próprios morcegos como forma de análise. Sumiu E o áudio. aí, sumiu o áudio, estão me ouvindo? Agora sim. Tá, me dá um toque, por favor. E até aí vocês ouviram? Então foi feito, aí teve o estupim com relação à patologia em questão, e aí a doutora Xi, que é responsável, né, pela equipe de infecção do Instituto de Virologia, ela foi fazer a pesquisa para saber. Aí ela foi fazer uma investigação, e aí ela chegou numa linhagem similar, que é a Rabbit-Cov 4991. E aí ela imaginou e lembrou da teoria, né, no caso daqueles indivíduos, né, dos homens
que estavam na caverna e que 13 haviam falecido. E ela identificou que havia um parentesco muito grande, tanto na Rabitkov 4991, que é da coleta que ela realizou, como também a dos senhores que trabalhavam, da RATG13. Então havia uma similaridade genômica da SARS-CoV. E isso até por artigo científico da Zhou et al. De 2020. Então o que acontece? A partir desse fato, a partir desse momento, para fazer uma conclusão final e geral de tudo que eu estou falando para vocês, teve-se duas frentes em relação ao Instituto e o que é divulgado, né, dentro do artigo científico, de que pode ter duas vertentes, de que havia feito essa contaminação a partir dos trabalhadores, né, que eram brasileiros, inclusive, tá, pessoal? Os 6 eram brasileiros, 3 faleceram e 3 sobreviveram, que essa infecção, que esse vírus já poderia ter sido propagado já dentro do ambiente hospitalar, mas também é uma frente muito indicativa de que houve a contaminação pela própria equipe, né, do Instituto de Virologia, que foi até o local para fazer a coleta das análises. Então, quer dizer, já há essas duas frentes com relação ao que houve. Então, é mito dizer que a China realizou a propagação de forma culposa, né? Sendo que, na verdade, ela pode ter ocorrido ou por esses trabalhadores ou pelo próprio centro de pesquisa dos cientistas dos quais realizaram as coletas. E é muito problemático a gente pensar nessa situação no sentido de que as fezes de morcegos, elas são coletadas porque elas são utilizadas como adubo na região da província e da China em questão. E os próprios morcegos também, por ser uma cultura do país, eles se alimentam de morcegos também, tá? Só para fazer um parentesco, esses morcegos, os quais eles são que foi feito toda essa coleta, são morcegos cavernícolas, tá? Então, são morcegos com esse tipo de característica. Tudo bem até aqui? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Tudo bem para mim. Espera que eu estou tentando mudar. Aí, nós vamos entrar num segundo aspecto, né? De que não hoje, ou não após o surto da epidemia em questão, todo o processo de virologia, há um estudo de pesquisa também condicionado e relatando de que todo o processo de contaminação, ele também pode ser evidenciado através da rede de tratamento de esgoto, né? Então, há uma evidência muito abrangente de um estudo científico que mostra que a vigilância do sistema de esgotamento sanitário, o novo coronavírus, no caso, a SARS-CoV-2 em questão. E, a partir daí, o que é feito? Não há um estudo que diz que há uma eficácia onde eu possa ter um controle quantitativo, né, e também não tão quanto qualitativo, mas é um estudo sério, onde é realizado relatórios técnicos de publicação a nível institucional, tanto nacional quanto internacional. Então, diante de um surto, né, essa vigilância do sistema de esgotamento sanitário, eles realizam amostras e conseguem detectar se esse vírus, né, ele está tendo um alarde tão grande, e aí começam as opções, né, de forma paliativa até o bloqueio total, uma vez que você consegue identificar o vírus numa quantidade muito grande dentro de um bioma, dentro de uma determinada reserva, dentro de um determinado ecossistema ou dentro de uma comunidade, uma população em geral. Tudo bem? Esse é um estudo de vigilância do sistema de esgotamento sanitário, o novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil, tá? Foi uma publicação brasileira, com pesquisadores brasileiros e estrangeiros que realizaram essa discussão. Tudo bem até aqui? Sim. Só queria fazer uma fala anterior também, que eu acabei não fazendo, em que fala assim, né, a gente... com relação às mortes dos mineiros, né,
que não era possível afirmar ou negar que tenham morrido por uma doença causada por o coronavírus. O fato de terem anticorpos para o coronavírus significa que entraram em contato com algum coronavírus em algum momento de suas vidas. Por outro lado também, não é possível descartar que tenham morrido por uma infecção. Essa era a teoria até antes de ter tido surto. Após o surto, se define, né, segundo a Sunday Times, que o vírus tenha sido levado, né, para Wuhan pelo comércio de animais e até mesmo através dos pesquisadores, né, ou através dos próprios trabalhadores da mina em questão. Está muito rápido? Não, tá perfeito. Tá. Aí ontem eu fiz uma pesquisa pelo Instituto da Fiocruz, e aí fui buscar os dados que eram até as 3 horas da tarde. Não dava para colocar toda a quantidade, e o que é fato nós identificarmos dentro dessa pesquisa é que o governo, é lógico que de forma metodológica e visando exercer um certo controle sobre a informação e de que forma chega essa informação, eles mudaram a forma de como quantificar esses resultados entre os confirmados, os casos confirmados de Covid e os dados de óbitos, né, que nós teríamos aí. Então, esses dados já são relacionados à tabela nova, fora o que a gente sabe que não foi quantificado, né, quantos e quantos foram enterrados sem ter tido a confirmação, quantos exames se perderam dentro de todo esse processo. Então, se vocês observarem dentro da primeira coluna, né, ele traz como casos acumulados, né, como os óbitos, né, os casos novos e os óbitos novos. Né? Se você bater o olho em óbitos novos, você vai falar, muito pouca quantidade. Não, é que eles tentaram diferenciar, aonde teria um aumento dessa curva, né, tangencialmente, ele faz com que ela seja uma curva menor, e aí ele joga os casos confirmados para os casos anteriores, para não ter tanto problema. Né? Então eu tenho daí, né, quase 182 mil, né, e 27 casos até as 3 horas da tarde de ontem, tá? Então, isso só no estado de São Paulo em questão aqui, tá? Então, essa é uma realidade que a gente está vivenciando aí e a tendência é que esses casos aumentem de uma forma geral. Tudo bem? Tá claro para todos? Aí tem uma coluna em que ele apresenta para nós os casos acumulados de 487.654 casos, né? Casos novos de 3.672 casos até o dia de 29, do dia 27, e os óbitos acumulados, né, passam de 21 mil casos, né? E os novos óbitos, é óbvio, porque ele não quantifica a quantidade total, ele só coloca os casos novos, e aqueles que entraram para ser analisados pela relação molecular, né? Após a data de ontem, né, anterior à data de ontem, ele joga para trás lá nos casos acumulados, e não joga como óbitos novos. Por isso é que os dados nunca se tornam de maneira adequada para nós, né? Porque eles mudaram essa regra do jogo. Assim como a Paula mesma jogou aí, falou que eles estão mudando lá para alterar também como fazer a análise para mudança de uma faixa para outra. Ok? Eu posso comentar, Sidney? Pode. Não, é só porque isso acontece bastante, assim, eles usam os números que, na verdade, não são números errados, da maneira que eles querem, para convencer a galera que não manja de números, Exato. ou que não tem essa percepção, para convencer todo mundo que tá ficando tudo bem. Então, a gente tem sempre que olhar esses dados, principalmente agora que eles estão mexendo em tudo, com muito cuidado. Exato. Né? O Sidney explicou a maneira que a gente tem que olhar para eles, é triste a gente ver esses números todos e a gente tem que ter esse olhar de, bom, eles estão tentando abaixar a curva do jeito deles, então eles vão mudar o jeito matemático de calcular as coisas para abaixar o gráfico. Na verdade, o objetivo deles, né, Carol, é camuflar os dados estatísticos para iludir a população e realmente colocar a população na rua, né, dizendo, ó, está tudo controlado, está tudo tranquilo. E, na verdade, a gente sabe que as evidências não dizem isso. Exatamente. Obrigada. Imagina. Tudo bem até aí, pessoal?
Aí agora eu vou entrar numa questão que eu subjugo até ser uma questão polêmica, mas aí eu quero deixar bem claro para todos assim. Uma coisa é eu ter um conhecimento a nível caseiro, e outra coisa é eu ter o estudo a nível científico. Então, tudo que eu estou falando para vocês, ele é mais relacionado às fontes de pesquisa, principalmente voltado pela doutora Natália Pasternak, né, que é presidente da revista Ciência Hoje, né, e ela, conjunto com outros cientistas, eles fazem muita crítica em relação não só a estudo científico, como mitos, o que é mito, o que é verdade. Então, eu vou fazer um pouquinho dessa abordagem para vocês com relação a tudo isso. Então, todo estudo científico, ele vem através de evidências. Então, essas evidências, elas vêm anteriormente à pesquisa, a prática em si dela em questão, a análise de referências teóricas, né, embasamentos científicos, e a partir dele o respaldo de onde eu vou partir como início da minha pesquisa. Qual é a pergunta norteadora para essa pesquisa? Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, ela fez estudos, né, bem antes até, e foi feito estudo com relação à cloroquina e com relação à hidroxicloroquina, tá? Que é o próximo tópico que a gente vai falar. Dentro desses estudos, é importante falar que há, né, estudos com porcos, macacos, feitos os estudos com relação aos hamster dentro de laboratórios, né, e primeiro é conduzido esses animais à patologia, isso induz a patologia dele em questão. Desculpa, tá, gente, que minha casa está em reforma. Dá para ouvir? Está atrapalhando, eu mudo de local. E em cima desses estudos científicos é feito toda uma caracterização voltada para induzir esse animal à doença em questão, e aí eles induzem e aplicam a medicação em questão no animal em questão e fazem a análise quantitativa e qualitativa também para observar se houve efeito ou não. Então, antes de ter o surto da doença, foi constatado de que não houve um resultado eficaz com esta medicação, tá? A cloroquina. Então, a cloroquina, ela é uma evidência para doenças antivirais, tá? Ela é patologia, ela tem um efeito com relação a doenças antivirais, mas ela não trata em questão, ela não tem um efeito imediativo com relação à parte respiratória, que seria com relação à SARS, né? Que é a síndrome, né, da síndrome aguda respiratória grave, tá? Mas ela também apresentou resultados eficazes com relação à zika, à gripe, né, e à AIDS, mas, quer dizer, inverte, gente, me perdoe. Ela apresenta resultados satisfatórios quanto às doenças antivirais, mas ela, por exemplo, não apresentou resultado satisfatório nem para a gripe, né, em si, nem para Zika e nem para AIDS. Você falou assim, mas você falou em doenças antivirais e a gripe não se enquadrou? Aí entra naquele critério que eu falei, que dentro da gripe em questão, dentro da característica de vírus, eu tenho vários subtipos, né? Vários subtipos de genes específicos que podem ser tratados ou não. E o tratamento dela aí eficaz é justamente para casos agudos da malária em questão. Aí ela tem efeito total. E é óbvio que para ela ter uma relação de dose necessária ao ser humano, eles indicam de que você teria que ter uma alta dosagem dessa cloroquina para tentar chegar nesse efeito. Mas na realidade nem assim ela conseguiu chegar no efeito imediativo em questão. Tudo bem até aqui? Tá tudo tão quieto, será que eu estou logado ainda? Tá ok? Não, a gente está ouvindo. Está logado. Estamos prestando atenção, Sidney. Está perfeito. Tá dando para ouvir? Estou falando muito? Não, vai sim. Posso fazer uma pergunta? Tranquilo. Pode, Lene. Tudo bem? Tudo, Lene, pode fazer. Sidney, tudo bem, graças a Deus. Sidney, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você falou que você não é especialista, mas você fez uma pesquisa com coletas de dados, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta.
por existe ainda aquela dúvida de pessoas que já pegaram a doença, existe uma dúvida que pegar ou não pegar mais. Afinal de contas, já existe uma coisa clara sobre isso, que não pega mais? Então, até deixei um tópico aqui da pergunta relacionado, porque eu sabia que ia surgir essa pergunta para mim. Tinha certeza. E no artigo relacionado a The Times... Então faz assim, Sidney, eu espero, já que você deixou um tópico, eu espero chegar nela. Não, tá mas bom? eu prefiro já passamos dela. É até legal para eu já poder fazer esse paliativo do que você perguntou, né? Aí poderia perguntar assim para mim, poderia ter essa similaridade do indivíduo adquirir ou não? Na realidade, quem vai demonstrar essas evidências não é nem a própria ciência. Na verdade, quem vai demonstrar é o organismo e o metabolismo de cada indivíduo, né? Porque, embora, por exemplo, tivessem um casal de gêmeos, o fator genético, DNA, a gente sabe que é uma pequena modificação na tradução desse material genético de cada uma dessas crianças. Agora, pensando em cada indivíduo, na sua existência, individualmente, a nível metabólico, nós temos que entender que o meu organismo ele reage de uma maneira diferente de um outro indivíduo, mesmo que haja uma similaridade genômica, né? Mesmo que haja uma similaridade a nível de DNA e RNA dos indivíduos em questão. Então, cada doença é uma caixinha de surpresa, porque cada organismo ele vai agir de uma determinada forma, ainda mais com a atuação de uma determinada droga em específico a nível de organismo. Então, aí eu peguei uma resposta muito bacana que ela diz assim: esse conjunto de evidências é suficiente para afirmarmos que os pesquisadores chineses já conheciam o vírus causador da Covid? Definitivamente não. Essa é a única resposta possível com base nas evidências disponíveis. A elevada similaridade gênica entre o SARS-CoV-2 e a HAT-G13 não significa que eles já sejam o mesmo vírus. Como exemplos, nós, humanos, né, como exemplo, compartilhamos cerca de 98% do nosso genoma com chimpanzés. E ainda assim somos uma espécie de primatas super diferente uns deles. Agora eu vou fazer um comparativo com relação a isso que eu falei, com relação à sua pergunta, Lene. O fato de eu ter a invasão, eu tenho a angiotensina 2, é a estrutura celular, o gene, que dá permissão, se caso haja a invasão do vírus, ele se liga a essa estrutura receptora, e uma vez ligada a essa estrutura receptora, ele invade a célula e automaticamente esse vírus ele começa a se propagar a nível de metabolismo. E aí começam as suas reações. Mas se você pensar em longa escala, significa que o seu organismo ele vai criar evidências através da febre, né, que é o primeiro sinal e sintomatologia que nós temos, que o seu corpo está tentando reagir a ela. Só que você tem uma reação e você pode ter uma evidência de progressão com relação a essa patologia. Aonde eu quero chegar à conclusão? Você pode ter uma recuperação satisfatória ou não satisfatória, evoluindo para um quadro mais agressivo, mas significa dizer que se você, mesmo que você tenha evoluído para um quadro agressivo, e você tenha tido resultado satisfatório, significa dizer que não necessariamente, como esse vírus, ou qualquer outro tipo de patologia, pode sofrer uma mutação, significa que ao ser infestado novamente com o vírus em questão, o indivíduo, a célula pode não reconhecer essa angiotensina 2, ela pode não reconhecer essa base, tá? Do vírus em questão, e a partir daí esse vírus seria como se fosse primeiro. Ou ele pode ser ultrapassado, né, mais uma vez as barreiras do metabolismo, se tornando de uma forma mais agressiva. Respondi a sua pergunta? Todos conseguiram compreender? Sim, compreendi sim. Obrigada. Uma outra característica que eu posso fazer como evidência, para fazer até um paralelo, é lógico que aí eu vou sair a nível de vírus, vou falar a nível de bactéria, até por experiência de hospital e de consultório. Quando chega um paciente, ele tem um caso muito severo, que ele chega com a boca toda inchada, não adianta eu abrir o dente daquele paciente, por exemplo, porque eu sei que tem bactéria.
Se eu abrir, ele vai pular da cadeira e vai me bater ainda, de tanta dor. Então, você induz uma medicação, a gente chama de antibiótico terapia, geralmente precedido ou de 7, ou de 14, ou de 21 dias. E, geralmente, nós, enquanto brasileiros, eu me incluo nisso, depois de estudar, e lógico, eu mudei essa percepção, eu tenho que tomar o medicamento sempre no horário correto e na quantidade de dias exatos. Porque aquele medicamento ele se torna eficaz, né, para que eu possa matar essa bactéria em questão. E se você diminui a quantidade de dias, aquele medicamento antibiótico terapia que estava induzindo a morte da bactéria em questão, assim como eles tentam fazer, né, com os antivirais com relação ao vírus em questão, ao invés de ele matar, você acaba induzindo como se fosse uma molécula de açúcar para ele, ou seja, ele volta, mas ele volta de forma muito resistente. Tudo bem? Então, por isso que dentro dos hospitais, nós temos lá aquela sensação de estar sendo incomodado toda vez, porque os enfermeiros entram sempre naquele mesmo horário, acordando você, mas na verdade é porque nós necessitamos aplicar no horário certo para que tenha um efeito imediativo para o paciente. E geralmente os pacientes que ficam internados, eles ficam justamente porque não há droga, muitas vezes, fora do ambiente hospitalar, né? E essa droga só existe líquida e precisa ser injetado, né, a nível endovenoso, que é diretamente na veia, para agir de forma imediata na eliminação e matando o vírus ou a bactéria em questão. Geralmente em hospital, hoje, pela tecnologia científica, nós temos um exame específico, né, que ele induz fazendo o exame pelo punho, né? É um exame que dói muito. Eu esqueci de cabeça o nome, eu vou lembrar e falo para vocês. É retirado o sangue, o sangue arterial, né, que é o que corre na artéria, para identificar já dentro de laboratório qual o tipo de bactéria que tem e quais as drogas seriam adequadas para matar aquela bactéria. Se for a nível fora de hospital, o médico vai te prescrever. Se for um nível de bactéria muito alta e resistente, geralmente você fica internado para que tenha atuação bacteriana de forma adequada. Ok? Ok. Respondi. Eu estou tentando lembrar o nome, meu Deus, subiu da cabeça. Paulo, Valdemir, lembra? Fiquei com isso na cabeça, mas depois eu tento lembrar. Tudo bem? Perfeito. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho da hidroxicloroquina. Ela tem praticamente quase a mesma relação de um para o outro, né? Enquanto a hidroxicloroquina é indicativa, a hidroxicloroquina ela é indicativa de tratamento para infecções e afecções reumatoides, né? Ele tem toda uma relacionada para relações reumatoides com relação à malária também. Então, gente, todo estudo científico, né? Aí eu vou entrar num pontinho com vocês. A Natália Pasternak, que é a diretora da revista Ciência, né? A Ciência Hoje, ela afirma, e todos eles, os cientistas em questão, eles vão contra, porque eles utilizam um termo dizendo de que a mídia está sendo iludida eles nem citam o nome assim, mas por um governo que tenta mascarar, está iludindo a população de uma forma geral com relação ao que está ocorrendo. E isso, de uma forma geral, está levando, né, a uma de saúde pública, né? Nós estamos sendo enganados, de uma forma geral, por estar sendo defendido por pessoas que deveriam estar levando a epidemiologia de uma forma geral, né, a pandemia, de forma insignificativa. Tá? Então, eles tratam isso como um descaso por parte das autoridades de uma forma geral. Então, a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas não apresentam efeito nem paliativo, tá, gente? Ela não tem efeito nenhum com relação à atuação sobre o coronavírus. Tudo bem? Perfeito. Tudo certo. Posso continuar? Aí, né,
assim, querido ilustríssimo presidente, falar sobre a né, cloroquina e a hidroxicloroquina, aí veio o boom, aí ele chega e me fala da ivermectina, né? Oi? Ô, Sidney, Ai, Oi. aquele nome não é gasometria? O exame que você falou? Isso, obrigado, Paulo. Gasometria. É isso mesmo. Então, gente, aquele exame que é realizado para retirar o sangue da artéria é chamado de gasometria. Obrigado, Paulo. Isso mesmo, gasometria. E é um exame chato, é uma agulhinha bem fininha que é inserida no punho e que retira o sangue da própria artéria, que é onde está circulante a bactéria em questão. Gasometria, esse mesmo. É um exame chato, dói a picada, tá, gente? Não vou mentir. Eu já passei muito por isso, pelos problemas renais. E é um exame bem chato de se fazer. Tudo bem? Paulo, obrigado. Tudo bem? Posso continuar? Pode, tá show de bola. Modéstia. Tô até gostando. A ivermectina, ela é um remédio que foi o estupim aí, né, do presidente em falar a barbaridade de que a ivermectina ela tinha uma atuação, né, sobre o medicamento em questão. E aí as pesquisas científicas, né, a Natália Pasternak também, ela nos diz, né, e nos refere, fazendo referência sobre a ivermectina, né? A ivermectina é o novo bezerro de ouro da pandemia. Nos tratam, né, a ivermectina como o bezerro de ouro. Para vocês verem a linguagem científica a nível do nosso presidente, do poder público, que está levando isso com tanta brincadeira e nada com a sociedade que se move em relação a esse assunto. Para tratar parasitas, né, geralmente infecções causadas por esse parasita em questão. Ele teria que ter uma alta dosagem a nível metabólico, só que ele acaba tendo uma atuação a nível médico em questão. E essa alta dosagem, para atingir a nível do sistema nervoso central, ela é muito rápida. Desculpem. E acaba não tendo um efeito necessário e podendo levar o paciente até a algumas alterações clínicas de forma muito agressiva, levando o paciente a óbito. Então, gente, a ivermectina também ela não atua de forma coercitiva à nomenclatura científica, tá? Ela não é autorizada. Para vocês terem uma ideia, essa alta dosagem é como se fosse quase a nível de 200, 300 vezes a mais a dosagem comum que você utilizaria por conta de um parasita, para que essa medicação atinja a nível do sistema nervoso central. Para vocês terem uma ideia, fazendo um paralelo, quando nós adquirimos a meningite, né, o meningococcus, na realidade, quando ela atua, seja ela viral ou bacteriana, ela vai atingir a nível de neurônios, a nível do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E quando ela atinge a nível do sistema nervoso central ou a nível do sistema nervoso periférico, eu preciso de uma alta medicação, por isso que o paciente fica isolado, e ele demora muito tempo, por isso que o exame e a coleta, no primeiro diagnóstico de sinal e sintoma, que você tem uma percepção que pode ter essa patologia da meningite, você tem que induzir o medicamento muito rapidamente, é uma alta dosagem, até que ele consiga atingir o sistema nervoso central para começar a ter um efeito necessário para ver se esse indivíduo, essa criança, esse adolescente ou adulto tem uma resposta satisfatória com relação à doença em questão. Então a ivermectina ela jamais conseguiria chegar a esse potencial dentro das características a nível do sistema metabólico e acima do sistema que responderia à evolução do metabolismo em questão. Tudo bem, gente? Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Então, a gente viu que a ivermectina, a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas não apresentam um efeito satisfatório. Então, é tudo mito com relação ao uso desses medicamentos, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não propaguem ou acreditem nesse tipo de informação que ela não é fato, ela não é verídica, tá? Por favor. E aí eu vou continuar com vocês, meu Deus, não para de chegar a mensagem.
O Instituto Pasteur, né? Aí eu vou falar para vocês já envolvendo a nossa realidade, né? Quando houve o estupim, na realidade, a nível de Europa, já havia tido o primeiro estupim, né, com relação à propagação da patologia em questão, o coronavírus e o SARS-CoV-2, que é a forma mais agressiva dele, e a França, né, o Instituto, não sei falar francês, me perdoem, Instituto Pasteur, eles conseguiram fazer uma coleta a nível de ensino fundamental 1 e a nível do sistema fundamental 2. E dessa pesquisa, ele diz assim, né, que eles pegaram 510 alunos, a metodologia foram testes de anticorpos, então eles fizeram essa pesquisa em meados de fevereiro, em meados de março, até antes da escola ser fechada, e aí, por isso que essa pesquisa, ela tem um grau que a gente fala que é insignificativo, não, é um grau significativo. Ah, mas os valores são pequenos. Sim, porque o surto ainda não havia não havia tido o estupim da doença ainda na França, mas mesmo assim já foi feita uma pesquisa de ponta. E nessa pesquisa, dos 510 alunos que tinham sido matriculados na unidade escolar, desses 510 atuantes dentro da escola, 45 apenas foram infectados, ou seja, 8,8%. Dos 42 professores, apenas 3 foram infectados, dando aí uma média de 7,1%. Dos 28 funcionários da escola, apenas 1 foi infectado, dando um total de 3,6%. E os pais, né? Os pais desses 641, né, envolvendo todos aí, entre professores e funcionários, dos 641 no total, 76 foram infectados. Então, passou para 11,9%. E dos 119 parentes, né, e pessoas agregadas que moravam dentro da mesma casa, 14 deles foram infectados. Ou seja, uma pesquisa séria, uma pesquisa que envolveu muitas pessoas, foi muito bem, os dados quantitativos foram muito bem elucidados e os qualitativos também. O resultado foi evidente para SARS-CoV-2. E o que a gente pode observar diante desses resultados acima? Que mesmo sendo não ainda no estupim da patologia, olha os resultados que a gente tem, são significativos. Agora você imagine se a escola permanecesse aberta, o aumento triplicado ou 4 vezes mais com relação ao número de infectados. Então aí já é uma pesquisa que eles dizem que a gente precisa rever alguns conceitos com relação à escola estar aberta ou não. Tá? Desses resultados, no mesmo período... espera só um pouquinho. Desse total da SARS-CoV-2, 61%, ou seja, dos 59 pais de crianças que foram infectadas, 36 foram contaminados em questão, tá? Essa é a pesquisa que ele traz para nós, e 44,4%, ou seja, 9 dos 4, entre parentes em casa, foram infectados também. Sidney. Oi. Depois você manda esse pra gente viralizar, entendeu? Esse negócio que você fez aqui, ó. Pra gente postar em todos os grupos, tudo isso aqui, ó. Porque isso aqui é super importante de entender. Você tá vendo essa tela que você fez? Sim. Pra gente divulgar. Deixa eu procurar aqui para poder até já te falar. Estudos indicam baixo potencial de transmissão da Covid-19 em crianças. Mas, na verdade, o fundamento dessa pesquisa que eu estou falando para vocês, tá? Legal. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Alguma pergunta, gente? Tá dando para entender? Pode. Sidney. Oi. Pode falar. Bom dia. Só uma perguntinha bem breve. Há possibilidade da Covid ser transmitida pelo ar? Sim, há possibilidade sim. Se nós imaginarmos a nível viral, eu vou fazer essa discussão com vocês aí. Tudo bem? Se eu não lembrar, você me cutuca para eu poder falar, pelo amor de Deus, tá? Mas eu vou fazer essa fala com vocês aí, mas eu vou deixar ela mais para o finalzinho, quando eu falar da Escola Solimeu. Tudo bem? Tranquilo. Eu não vou mentir para vocês que eu ainda estou nervoso, tá? Isso é um bom sinal, porque quando a gente está sem nervoso, significa que...
Ai, que bom, falei besteira. Ó, Tá não quero ótimo, Cid. data do horário, mas a gente está aí com 11h16, tá? Só. Eu acho que a gente está dentro do horário, mas eu vou conseguir terminar tranquilamente. Beleza. Tá bom? Eu estou no slide 9, são 12 slides. Ouviu? Ouvi, ok. Perfeito. Tá. Aí dentro dessa mesma pesquisa na França, em Paris, eles fizeram um estudo com relação aos alunos de ensino médio também. E dessa relação de escola de ensino médio, 38% dos alunos contraíram a patologia, o coronavírus, ou a SARS-CoV-2, 43% dos professores adquiriram a patologia e 54% dos funcionários adquiriram a patologia. Ou seja, se acreditavam que a história era zero, dentro do estudo científico, enquanto há um único vetor, né, como forma de transmissão, significa dizer que ele seja eficaz a transmitir e a se multiplicar dentro da razão existencial de uma escola ou do ambiente ou uma população em questão. Tudo bem? Aí eu tenho um outro estudo que faz referência sobre os cuidados na reabertura das unidades escolares. Tá dando para ouvir? Tá, perfeito. Tirando a martelada. Ó, nesse estudo, ele traz a transmissão entre escola e casa. Aí acho que é o interessante que a Paula queria ouvir. Entre as crianças que estão na escola e estão em casa, quando essa criança voltar para a escola, há o risco dessa criança ser contaminada para casa, ou há o risco dessa criança em casa ser contaminada e transmitir para a escola. O risco maior de contaminação, embora pareça ser bem não tão evidente essa relação, ela é voltada para o quê? As crianças em casa. Cortou, Sidney. Sidney, volta que cortou. Volta depois no começo do slide. Tá. Só um pouquinho. Deu para ouvir? Tá dando para ouvir? Agora tá dando. Agora tá dando. Ó, então essa transmissão entre escola-casa e casa-escola, ela é uma relação voltada mais evidentemente de que as crianças têm maior risco de serem contaminadas em casa e transmitirem a patologia para a escola. Mas há um estudo vertical que diz que uma vez que essa criança é contaminada dentro do ambiente escolar, o nível de propagação pode ser muito grande. Consegue entender esse raciocínio? Perfeito. Então significa dizer a escola está inapta a transmitir o vírus? Não, pelo contrário, a escola tem um potencial agressivo muito grande de ter a contaminação, mas essa contaminação vem da parte externa. Vamos desenvolver várias questões. Oi? Várias questões. Várias questões envolvendo o nível de contaminação. Por exemplo, a escola não é um ambiente totalmente aberto, a escola não é, diz a Paula, que tem uma limpeza de forma adequada, por mais que se tente fazer, e a gente sabe que não atinge nem 75% da limpeza que deveria dentro da unidade, né? A escola precisaria ter muitos recursos com relação à parte de limpeza. Aí nós vamos entrar numa outra discussão a nível científico com relação à asepsia, né, desse ambiente, né, a antisepsia com relação a nível individual de cada um. Então, é um dado estatístico muito importante. Significa dizer que nós podemos ter uma contaminação em massa, tá? Então essa é uma pesquisa que faz a gente ter um alerta, todos eles já têm conhecimento disso, todas as autoridades, como diz aí as coordenadoras, a Paula, a Elaine, e a que a Paula falou aí no começo dessa reunião, eles sabem, ele está lidando isso por conta do poder público, né? O poder público está em cima disso, querendo que retorne. Na realidade, são as escolas particulares que estão fazendo esse movimento. As escolas particulares querem o retorno imediato por conta da perda dos alunos, que está tendo,
principalmente a nível de pré-escola e a nível... Oi? Não, que cortou agora. Parou nas escolas particulares, aí voltou agora. A escola particular é que está induzindo, né, esse movimento para retorno, né, por conta está perdendo muitos alunos. Então a tendência é que há um sucateamento ainda maior por conta da migração dos alunos de escola particular para a escola pública. E aí nós não temos esse suporte todo, né, para poder conseguir agregar esses alunos dentro do ambiente, principalmente a nível de prefeitura. Tudo bem até aqui? Perfeito, segue. Aí a gente pode falar a retratação da imunidade inata. Aí são todos os tipos de vírus que estão detectados a nível da China, a nível de Brasil e a nível de Europa, tá? Geral. Então, esses são fatores. Por que, aí eu vou bater numa teclinha para vocês. Por que todo mundo fala, bate na tecla, de que as crianças são imunes? Não quer dizer que elas são imunes. Isso quer dizer apenas que essas crianças elas apresentam uma resistência aos receptores de resfriados, que é chamado, batizado de AC2, que é a enzima conversora da angiotensina 2, que é justamente o receptor que se liga à célula intracelular e que leva à invasão do vírus para dentro da célula. Então, as crianças, apesar de serem mais susceptíveis, assim, em contexto geral, porque a própria pesquisa, ela relata isso, que isso a gente não pode levar em 100%, porque cada um tem um metabolismo de forma significativa. Então, essa enzima conversora da angiotensina 2, ela é um receptor que leva a essa resistência com muito mais naturalidade, tá? Por isso que as crianças, muitas vezes, ela está resfriada e não está resfriada. Ela é muito rapidamente, ela se resfria e volta, e são resfriados recorrentes, porque tem muito a ver com esse receptor que condiciona ou não a uma progressão desse vírus dentro do organismo em si. Tudo bem até aqui, gente? Sim, perfeito. A pergunta do Josias. Faz ela de novo para mim, Josias. Então, o que eu vi em reportagem, que através do infectologista norte-americano, que é a possibilidade do vírus ser transmitido pelo ar também. Eu gostaria de saber se você viu alguma coisa sobre isso. Na realidade, todas as pesquisas, elas não conseguem quantificar algo ainda de forma concreta. Assim, nós temos 99,9% de expectativa com relação a isso. Mas desde o início, aqueles que eu tenho conversado bastante, sabem que eu defendo essa ideia. É um vírus, gente. Ele está no ar. Se ele é um vírus, ele está presente no ar. Aquele aerosol, tem uma pesquisa que fala a respeito do aerosol em materiais, dentro do supermercado, o aerosol presente nas nossas mãos, o aerosol presente no ambiente. Então, assim, o que a gente tem que deixar claro é que toda carga viral, ela está no ar. Se ela dura poucos minutos ou muito tempo no ar, isso é uma pesquisa paliativa. Se ele está no ar, gente, qualquer processo de corrente marítima, qualquer processo de corrente, esse aerosol pode ser levado de um ambiente para outro com muita naturalidade. Principalmente se algum local próximo da onde nós residimos tem alguém infestado ou contaminado. Porque esse aerosol ele pode se propagar pelo ar. Então, sim. E eu tenho quase certeza que esse fundamento científico ele tende a ser divulgado até mesmo depois da própria vacina, Josias. Então eu posso bater na tecla para você, envolvendo pesquisas anteriores envolvendo o vírus de uma maneira geral. Por exemplo, a meningite que eu citei para você lá na frente, né? Eu posso não ter o surto, mas por que ainda há uma evidência e há pacientes que têm a meningite, mesmo tendo o controle com relação a tudo isso?
por não ter tomado vacina, né, por não ter um controle e um mecanismo de defesa do sistema imunológico. Todas essas são condições pré-existentes que podem ser um fator ao desenvolvimento em si. Apesar de existirem evidências em relatar, por exemplo, que quanto mais longe dos locais, mais aberto eles forem, menor a concentração de aerosol. Então você imagina, se eu tenho um potencial de aerosol presente de forma significativa, de 3 a 4 horas a nível de ambiente, suspenso pelo ar, quem me garante que essa condução daquele aerosol sendo conduzido pelo ar, ele não vai continuar sendo conduzido e se manifestando e sendo infestado em outras pessoas? Então é uma dúvida, é uma Gente, coisa vocês que fica no ar. imaginam lá na escola que não tem nem circulação de ar, porque é tudo fechado, então a nossa escola não tem, porque muita escola tem aquele corredor, né, que a porta fica com corredor, e tem circulação de ar. Na nossa escola não tem circulação, gente. É exatamente absurdo. isso. Seria, Paula, dizer Não que nós só teremos Solimeu. uma contaminação em massa. Isso, porque assim, tem muitas escolas que têm o padrão do Solimeu, porque isso era um padrão na época de construção de escolas desse jeito, entendeu? Exatamente, exatamente. E, na realidade, assim, a que ponto a gente pode dizer que nós estamos sendo amparados ou não? Primeiro que nós estamos amparados porque nós não temos nenhuma equipe de limpeza dentro da unidade escolar. Segundo, que toda técnica asepsia dentro de um leito hospitalar, que é um ambiente completamente diferenciado do nosso, que deixa de ser insalubre, né? Porque a cada óbito tem que ser feita toda uma limpeza dentro daquele ambiente para tentar remover de uma maneira significativa a maior concentração de anticorpos virais que poderiam estar presentes ali. Imagine dizer isso dentro de um ambiente onde nós temos a maior parte do prédio em concreto, onde todos sentam, onde todos se encostam, onde todos se tocam, onde não é uma quantidade significativa, de forma a ter uma seleção evidente a liberar, né, essa corrente de vírus que possa estar em suspensão no meio ambiente. É uma forma muito agressiva e eu acredito que nós não teríamos uma condição receptora a isso. Digo mais, os maiores, lógico, além das crianças, dos jovens e dos adolescentes, nós estamos no meio desse foco. Aí eu vou dizer uma questão muito mais preocupante. Nós estaríamos, enquanto mais velhos, muito mais susceptíveis. Por quê? Porque o adolescente, muitas vezes, ele tem infestação, ele não propaga essa infestação, mas ele é o transmissor da patologia. Nós poderíamos adquirir essa patologia com muito mais rapidez. Hoje as pesquisas evidenciam que os adolescentes estão muito mais dentro dos leitos hospitalares, por estarem sendo contaminados de forma atuante. Então, de 100 e poucos leitos no hospital aí da Zelândia, mais de 91 até a semana passada já estavam superlotados. Né? Além do hospital penitenciário, já está recebendo pacientes de outros locais, da ZL, né, da Zona Sul, então, assim, de outros estados, tá? Que a gente viu aí, a mãe, né, da Camila evidenciou isso para todos nós, a própria mídia está evidenciando isso. Então, gente, é uma situação grave, gravíssima, não é algo simples, tá? E a gente precisa levar essa questão aí, essa bandeira, porque o negócio é muito grave, ele vai além do que a gente está imaginando. Tudo bem até aqui? Sidney. Podia fazer uma pergunta? É o professor Pode falar. Vinícius, tudo bem? Tudo, Sidney, pode e falar. eu vou falar uma coisa assim, até relevante, porque mesmo depois com a vacina, como cada organismo ele reage de forma diferente, não vai ser 100% seguro, né? Eu digo por experiência própria. Em 2018, 2017, 2018, estava tendo aquela campanha da vacina da febre amarela, né? Sim, E sim. eu não apresentava nenhuma comorbidade, né, nenhuma reação, e acabei tomando a vacina, né, para não adquirir essa doença, só que meu corpo tinha um reagente, eu não sabia, e acabei desenvolvendo uma doença rara. Fiquei 20 dias na UTI, dialisei, fiz hemodiálise, né, eu jovem, com saúde, eu tinha, né, e hoje estou carregando várias doenças comigo, né, e uma doença rara que só tem o meu caso aqui na Inglaterra.
É porque ela é uma doença, né, viral aguda, né? Ela é causada pelo vírus, né, em questão, e isso que eu foco, né? Isso que é o primordial. Quando a gente fala em leito hospitalar, a gente imaginar tanto a febre amarela quanto outros tipos de vírus, a forma mais agressiva deles é impactar os órgãos, fígado, pâncreas, né? Os rins, o rim é o principal. Então, a partir dele, ele traz outras consequências, né, em cima disso. Para você ter uma ideia, eu tive febre amarela, não do mosquito transmissor, né? Eu tive febre amarela da vacina. Então, aí eu vou te fazer uma fala. Significa dizer que você, Vinícius, né? Isso. Então, Vinícius, significa dizer o quê? Se nós vamos pensar na forma tênue, né, da vacina, o princípio ativo, desde o formato de pesquisa até chegar para todos nós a nível de aplicação, significa dizer que você já tinha tido contato com a febre amarela, significa dizer que esse vírus já estava inoculado dentro do metabolismo, e assim, uma vez inativa, eu quero dizer, uma vez dentro do seu metabolismo, né, houve um reagente, a partir desse reagente, o seu organismo criou anticorpos para a patologia em questão, para esse vírus em questão. E a partir daí, uma queda do sistema imunológico, na realidade você teve uma manifestação clínica do próprio vírus que já deveria estar inoculado do seu metabolismo. Aí é todo um pressuposto de imaginar aonde você pode ter adquirido a febre amarela. Sem dúvidas, né? E hoje, estou carregando esse fardo nas minhas costas por conta também de uma vacina que eu tomei que, na verdade, eu não deveria ter tomado se eu conhecesse realmente meu metabolismo. Então, na realidade, agora, o que eu indicaria, não sendo médico, mas ter um pouquinho de conhecimento, seria a cada vacina que você fosse tomar, que você tenha um acompanhamento paliativo com o médico, para você poder fazer todo o estudo histórico da sua vida, né, em relação ao que você tem ou não, até pressupostos com relação a características alérgicas, que você pode apresentar ou não, a partir daí você ter uma comprovação a nível de exames metabólicos em questão para o menor risco possível de você ter uma reação, né, em relação a essa vacina ou algo parecido. Então, o médico me acompanha, a neurologia, né, que descobriu essa minha doença, ela já afirmou que nunca mais eu vou poder tomar nenhum tipo de vacina, porque a vacina que eu tomar, eu vou ter rabdomiose e meus rins vão parar de novo, né? Então, por isso que eu acho que é preciso também, quando chegar essa questão da vacina da Covid-19, a gente ter esse cuidado. Então, eu já te faria uma outra fala também. Procurar um urologista, que de repente você pode ter algum parente na família que já tenha quadro agressivo de problema renal, e você pode herdar esse gene com característica de problemas renais. Que isso pode ser o primeiro indicativo, por você ter tido a primeira paralisação, mesmo já sendo característica voltada para uma característica de vírus em questão. Então aí seria legal você fazer um acompanhamento com o urologista também, porque aí ele vai trabalhar e vai pesquisar os seus rins, até para saber se você carrega alguma patologia a nível renal, se você pode vir a desenvolver isso, de repente se você vir a desenvolver a diabetes, é o primeiro local onde você pode ter um complicador, né? E aí é um acompanhamento com o neuro, com o clínico e o especialista uro, ele vai trabalhar com seus rins de uma forma geral. Maravilha, obrigado. Nada. Tem mais alguém? Geraldo. Você só vai saber responder, mas... Não, é só para ver se você teve debruçado sobre isso, estava estudando essa questão. Eu tenho duas questões que queria levantar, ver se você pode me ajudar a entender. A primeira que eu queria falar sobre a questão da eficácia e o quanto de eficácia tem o uso da máscara, né? Sim, legal. E a outra é o seguinte: no começo da pandemia, dois líderes influentes do mundo, aí, o Trump e o Boris Johnson, um dos Estados Unidos, outro primeiro-ministro britânico. De Londres. Eles defendiam a ideia da imunidade de rebanho, né? Então, eles propunham, e logicamente o vassalo deles, o Bolsonaro, seguiu o mesmo pensamento.
de que né, você deveria apenas defender, enquanto governo, os mais vulneráveis e deixar o pessoal se contaminar à vontade, porque criaria a tal da imunidade de rebanho. Muito legal a sua pergunta. Isso foi muito questionado, né, por vários cientistas, inclusive essas pesquisadora que você citou falou muito sobre isso. Queria ver se você tinha alguma informação sobre isso, se você viu alguma coisa nesse sentido. Na realidade, todo mundo está me ouvindo? Sim. Tá, então me avisem. Na realidade, é muito legal a sua pergunta, Heraldo, porque ela vem numa frente para nós entendermos até o tipo de comportamento do nosso ilustríssimo presidente, né? Como diz a Ana, não gosto nem de pronunciar esse nome. Na realidade, Travou. Ouvi. Cortou. Você foi falar mal dele? Ele cortou ele. Pois é, a gente não quer nem ouvir que o próprio sistema fecha. Na realidade, todo esse processo que ele está evidenciando... Voltou? Sim. Qual é a ideia deles, né? O que está sendo proposto pelo Boris Johnson e pelo Trump, né? E que está sendo copiado, porque o Brasil gosta de copiar as coisas, né? Qual é a ideia dele? Né? A frente deles quanto maior número de pessoas na rua, eu estou envolvendo o processo de seleção natural. Né? O Paulo está aí para mim falar, a Kátia, o Claudemir, é a seleção natural. Né? Sobreviverão os melhores. Os que não forem adequados a essa virologia, né, vão morrer. Então, eu colocando a população na rua, é um processo de seleção. E sobrevive várias. Ou seja, eu faço com que haja uma contaminação. Eu faço com que haja uma contaminação em massa. E quando eu contamino a população em massa, eu faço com que todos os que criarem sobrevivem, os que não criarem morrerão. Então, é uma percepção de que a nível de poder público, né, de políticas públicas, onde o cara não está pensando na população em maneira a ter uma medida eficaz de proteger a população. E ele faz parte dessa população. E ele não está aplicando essa medida de forma eficaz. Então, Heraldo, na realidade, foi essa a percepção dele, né? A gente pode observar que o Boris Johnson, uma vez, né, que defendeu essa ideia e foi hospitalizado, ele voltou com uma percepção completamente diferente, né? Até elogiou o fato de ter sido tratado por não acreditar e achar que o poder público, né, que o hospital público era um hospital qualquer, que poderia tratar só a classe C, né? Nós, enquanto comunidade, pretos na sociedade e assim por diante, entende? É esse raciocínio, e aí ele se viu de uma maneira diferente. Já o Trump não, né? O Trump e o Bolsonaro tá jogando aí na mídia, ele estava comprando a mídia de uma forma geral. O Trump, por conta de dar aí menos de 7 meses para as eleições, né? Ele está vendendo o peixe dele. E o Bolsonaro, porque não tem o menor estudo, não tem o menor conhecimento e não consegue ter uma equipe por trás dele eficaz a nível de tentar observar isso, né? E muito me admira, né? Porque o Dória está fazendo a mesma palhaçada, fez todo um discurso no início e agora está fazendo um discurso diferente porque ele está querendo jogar. Na minha interpretação, isso está sendo realizado para tentar mostrar que ele seguiu o que o presidente estava falando para falar, você errou. Mas, na verdade, ele está errando conjuntamente, né? E tem toda uma situação econômica por trás disso. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Heraldo, e aí nós vamos entrar na pergunta da máscara. Respondi a primeira pergunta? Todos entenderam? Faltou algum detalhe? Perfeito. Obrigado. Né? Com relação ao uso da máscara, ela é a única forma eficaz... Oi. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se foi a mesma que a Lene fez, porque na hora que a Lene estava falando, eu tive que me desconcentrar um pouco, porque tinha que resolver outro problema aqui. Você, por acaso, alguém que já teve o Covid, é possível ele ser contaminado novamente? Sim, é possível ter contaminação novamente.
Eu fiz essa explicação no comecinho, mas eu falo de novo para você. Na realidade, assim, nós temos uma célula, e essa infecção ela ocorre a nível intracelular. Nós temos um receptor chamado de angiotensina 2, que assim como em crianças nós temos também. Uma vez que esse vírus ele se junta, se nós observarmos lá no nosso primeiro slide, você consegue observar muito nitidamente a primeira imagem. Consegue observar as células? Vocês estão vendo como se fosse um bloquinho de concreto com um orifício aberto? Sei. Essa é uma estrutura de angiotensina de uma estrutura celular. Então, essa estrutura, se o vírus ele vai se procurar, ele vai se ligar a esse receptor. Uma vez que ele se liga, ele vai injetar o vírus ali dentro. Deu para entender? Entendi. Aí a célula, de alguma forma geral, ela vai absorver esse vírus e aí começa a multiplicação desse vírus em questão. E aí ele começa o processo de multiplicação. Então, aí o que acontece? Aí o que acontece? O próprio sistema imunológico, só para eu terminar, o próprio sistema imunológico vai tentar criar anticorpos, vai criar um mecanismo de antígeno-anticorpo como mecanismo de defesa. Mas a hora que ele cria esse mecanismo, ele pode ter uma clínica satisfatória ou evoluir para o óbito. Se ele tem uma evolução satisfatória, não quer dizer que ele não corra o risco novamente. Por quê? Porque a carga viral, ela tem vários tipos de mutações, como eu mostrei aí, ó, nesse slide aí da imunidade inata. Eu tenho vários tipos de classificações para a carga viral. Como eu citei lá para vocês lá no início, a respeito da Rabitcov, a 4991. Espera aí que eu vou voltar lá para eu poder ver a nomenclatura dela, que eu ainda não consegui, acho que é absurdo decorar esse negocinho. Por isso que esses caras lá atrás podem ter sido exatamente primeiro, tá? Porque o vírus vai mudando, entendi. E o pior ainda, né, Paula? Eles vieram para o Brasil e eles podem ter sido já os disseminadores aqui no próprio Brasil muito antes de ter estourado lá. Só que aqui pode ter tido uma evolução pelo próprio clima. E com o tempo, por essa invasão, a doença pode ter sido com muito mais eficácia, ter vindo com muito mais agressividade. É o Rabitcov 4991 e o RATG13, tá? Que é o RATG13 é o que foi presente e diagnosticado pela doutora Xi na linhagem similar lá com os indivíduos, os trabalhadores lá das cavernas. Tudo bem? E é por isso que eles dizem que pode depois vir outras ondas, porque esse próprio vírus pode se modificar e se espalhar novamente. Então, é nessa vertente, exatamente. Esse é o princípio que diz, entendi. Isso mesmo. Oi, Paulo. Deixa eu falar uma coisa, perguntar uma coisa para você, assim, o que eu acho, né? Apesar desse vírus ele ser totalmente oposto ao HIV, porque o HIV ele tem uma mutação muito rápida, e esse tem uma mutação lenta, né? Sim. O clima europeu é um e aqui é outro. Eu acho que o grande problema desse vírus é a questão da mutação dele, por isso que você vai ter um novo coronavírus. Você entende? Sim. Que não? Se a gente for pensar a nível do vírus da AIDS em questão, Mari, acho que você está querendo falar do tempo, né, Mar? Tá, eu tô em cima do horário, tá? Eu tô pensando aqui também, tá? Pode ficar tranquila, vai dar tempo, tá? Ó, se nós vamos pensar a nível de vírus... Rapidinho, ó, deixa eu avisar o pessoal, eu vou colocar o link aqui da lista de presença, vocês vão clicar em cima do link, vão lá e vão escrever lá, assinar na frente do seu nome, tá? E depois é só fechar que automaticamente fica salvo no Drive. Todo mundo pode fazer isso, é só clicar em cima e colocar o nome, tá? Quando for umas 10 do meio-dia, eu vou colocar. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Ô, Paula... Deixa eu responder só primeiro... Ah, não, desculpa, você vai perguntar para a Paula. Pode falar, Ana, pode falar. Não, é só saber se eu estou de licença, então não preciso assinar, não, né? Não, quem está de licença não assina. Beleza. Posso? Pode.
Pode. Tá, então, eu vou tentar sintetizar a fala que o Paulo fez aí. É muito interessante a gente fazer esse comparativo, só que quando eu me refiro ao vírus do HIV, o indivíduo ele pode ter o vírus no organismo, ele pode viver por anos e não ter a manifestação clínica. Uma vez que ele tem a debilitação do nível do sistema metabólico, ele tem a propagação desse vírus, e esse vírus ele se propaga. Na realidade, o vírus ele não está presente no DNA em primeiro momento, né? Ele vai estar atenuante no RNA, que é onde eu consigo fazer a identificação, e o menor sinal que eu tenha tido contraído o vírus, eu posso ir até o hospital de referência, que é o Hospital Emílio Ribas, tá? E aí eu vou tomar o medicamento eficaz. Hoje, todos os medicamentos toda a comprovação a nível do Comitê de Ética, nós nunca conseguimos chegar ao medicamento, já tem um aí promissor, né, que já está estourando, mas nós não conseguimos chegar na base molecular do vírus do HIV e tentar eliminar esse vírus em questão. Então, nós temos um conjunto de medicamentos que foi comprovado e que são várias drogas unidas, chamado de coquetel, e que faz com que haja o bloqueio do vírus em si. Ele não elimina, ele bloqueia, diminuindo a carga viral a nível de metabolismo. Tá? Agora, fazendo paralelo com o que o Paulo falou, quando eu tenho a Covid, na verdade, o vírus que teve a propagação lá na China, bem anterior a SARS-CoV-2, significa dizer que o Covid ele veio de uma maneira... ele era agressivo? Ele era, mas ele não matava com tanta eficácia. A SARS-CoV-2, ela vem com muito maior agressividade. Não é que ela é lenta. Ela é rápida, se você for observar, mas isso depende muito. O quadro clínico, a evolução do paciente, se ele vai a óbito ou não, ela é muito dependente de como esse paciente vai ser evoluído. Então aí entra como precedente a história de vida desse paciente, o estilo de vida desse paciente, tá entendendo? Se ele faz uso de medicação, a forma de alimentação. Então a história de vida dele é muito grande. Por isso que quando a gente vai ao médico, o médico investiga a sua vida toda. Quanto maior informações, mais fácil eu consigo chegar ao nível de conclusão para fechar o quadro clínico de um paciente. E nós não temos um medicamento que seja eficaz. Internou, entubou, como é que eu vou tratar esse paciente? Não há uma medicação eficaz. A única forma de eu tratar é tratar da forma que ele está apresentando. Oi? Tá ok? Não, segue, isso, ok. Tá, eu já achei que era invasor. Na hora de observar isso, então o médico ele vai tratar, diante dos cristais que são apresentados nos pulmões, qual a evidência que eu tenho presente aí? E trabalhando com a azitromicina. Se a azitromicina não começar a dar efeito, a gente vai ampliar a dose de antibiótico para tentar suprir e tentar diminuir, ou seja, nós vamos fazendo paliativamente até ver se esse paciente consegue ou não. Só que a agressividade desse vírus é muito maior. Tá? A SARS-CoV-2, que é a síndrome crônica, aguda, na verdade, respiratória, ela é muito mais agressiva do que a própria Covid lá do início. Então já é uma mutação muito maior do que era antigamente. Respondi? Respondi. Acho que o Paulo... Mas acho que era isso que ele tinha perguntado. Deu para todo mundo entender? Deu. E para fechar a nossa reunião, a nível de informação, nós temos aí a empresa, né, da Oxford, né, com a Sinovac, né, o Brasil, tecnologia tradicional, né, o Brasil está testando também a vacina, mesmo que é testada contra a dengue e contra a raiva, é um perfil de vacina que já foi testado, então já tem um aval da Anvisa, né, o grupo de Oxford, da tecnologia, já tem uma evolução para eles... Não, deixa eu voltar aqui. Eu estava fazendo sinal aqui por conta do barulho. O Brasil já tem a vacina já tem paliativos da vacina, né? Contra a raiva, né? Contra a dengue. Só que já são tecnologias testadas no Brasil, tá? Para essas vacinas. Que são sempre em constante, estão em pesquisas, assim como a da gripe, que todo ano a gente tem que tomar. Por quê? Porque todo ano ela vem de forma modificada,
e são vacinas que já são testadas. Então, significa dizer que já tem o aval da Anvisa. Já tem o aval da Anvisa. A de Oxford, ela é uma pesquisa que a que mais está em evidência no Brasil, né? Em Londres. Ela, em toda a rede brasileira, em toda a rede mundial, Europa, Ásia, tudo, é a que mais está tendo resultado positivo já na etapa 3. E ela que está sendo testada no Brasil. Só que essa evolução, ela traz uma evolução, uma tecnologia nova, e que se ela for promissora e der resultados positivos, significa dizer que ela vai nos trazer muitas coisas bacanas, como, por exemplo, uma evolução de novas vacinas aí, e ela vai ser muito bacana a nível de tecnologia para nós aí. Tudo bem até aqui? Perfeito. A Coronavac, que é da China, ela é uma vacina com o vírus inativado, ou seja, ela não traz nenhuma consequência. Aí o Vinícius falou, aí Vinícius, ela é uma vacina que tem o vírus inativado, então a nível de metabolismo, ela não traria nenhum tipo de reação para nós, até em primeiro instante, por isso que ela está sendo testada. Então o nível de reação seria muito menor, porque o vírus está inativado. Aí uma vez que eu tivesse o vírus inoculado ao receptor da angiotensina 2, ele já iria entrar em contato com esse receptor, ou seja, eu teria uma resposta imediata porque eu já teria tido esse vírus inativado dentro do meu metabolismo. E nós temos 3 hospitais principais de ponta que estão trabalhando com a aplicação, 4 na verdade. O Hospital das Clínicas, o HC, o Hospital Emílio Ribas, o Hospital Albert Einstein e a Unifesp, Universidade Federal Paulista de Medicina. Tá? A Coronavac teve uma média de 890 médicos e paramédicos que estão sendo vacinados. Essa pesquisa ela é chamada de... Ai, meu Deus, eu anotei o nome, peraí, que eu vou falar para vocês. Ai, como é que é a palavra mágica? Peraí, gente. Duplo cego. O que é o duplo cego? Todos os pacientes são triados, nessa triagem, eles são condicionados a participarem, passou por toda uma pesquisa, não pode ter tido a doença, né? Tem que estar na situação de risco, de frente, não pode ser mulher grávida, e muito menos que pretende engravidar nos próximos 3 meses. Ela pode ter reação? Pode. A Coronavac, que é a que está em... A Coronavac, não. A vacina de Oxford, né, que é a vacina nova, tá? Ela está sendo testada pela Universidade da Unifesp, tá? Assim como com os outros hospitais, HC, Albert Einstein, Emílio Ribas também. Ela está apresentando resultados muito satisfatórios, tá? Ela não está tendo reação nos pacientes, só que eles não querem dar o alarde para nós. E quem está em parceria com eles é o Instituto Butantan, né? Então, se for tudo concretizado, né, se tudo der certo, então nós estamos no estágio avançado. A partir desse estágio avançado, nós vamos observar as respostas imunológicas desses pacientes. Aí nós temos um prazo, que esses pacientes são avaliados a cada 2 semanas. Posterior à coleta desses dados, tanto na primeira semana quanto na segunda semana, tem um prazo de 90 dias para ter o resultado definitivo. E a partir daí, o Comitê de Ética vai avaliar se os resultados foram satisfatórios ou não foram satisfatórios, uma vez que eles passaram por todos os procedimentos da etapa 1, etapa 2 e a etapa 3. Aí a Anvisa vai fazer essa avaliação desses dados, e aí ela vai dar como regulamentado, só que ela tem um prazo, como proforme, de 10 a 12 meses, até 18 meses, se eu não estou enganado, eu preciso só confirmar esse dado, para poder autorizar a vacina. Então, nós temos até meados de junho do ano que vem para que a Anvisa autorize essa vacina para que seja concedida a nível nacional e mundial. Eu acho que eu só pulei uma parte. Dentro dessa pesquisa, todos esses pacientes são vacinados, recebem essas 2 doses, mas essa estrutura duplo cego significa dizer que 50% dessa população que está sendo vacinada, eles são vacinados com a vacina, sim, e 50% é vacinado com um placebo. O que é o placebo? É como se fosse uma farinha. O placebo é como se fosse um medicamento atênue que não teria uma eficácia. Só que ninguém sabe,
nem o próprio aplicador, enfermagem, equipe de enfermagem, só o especialista que está por trás da pesquisa é que vai saber, porque esse paciente vai ser caracterizado por um código. Aí esse código vai dizer e vai ter todo o histórico. Ó, recebeu a primeira dose, recebeu a segunda dose, apresentou tal sinal clínico na primeira semana, apresentou tal sinal clínico na segunda semana, e os resultados dos exames foram precedidos e foram dessa forma. O antes, com os exames, o depois da primeira dose e o posterior à segunda dose, estando esse médico ou esse paramédico de frente à equipe. E aí a Anvisa fecha todos esses dados estatísticos para ver se ela tem uma eficácia ou não. É óbvio, para por aqui? Não. Essa pesquisa continua e todos os centros também vão continuar aí. Tá bom? Só para fechar, a Fiocruz de Minas, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, também está fazendo a pesquisa com o mesmo vírus da influenza, e também está já entrando a nível da pesquisa na faixa 3, também a nível de pesquisa, mas está bem atrasado em relação à Coronavac que nós temos aí. Eu queria agradecer a todos pela participação. Eu tentei buscar o maior número de informações, tentei ser o mais sucinto possível.